Você já deve ter ouvido aquela expressão sair do espectro. E aí, vamos discutir essa polêmica? Introvertendo. Um olá para você que assiste o canal Introvertendo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista diagnosticado com síndrome de Asperger e aqui nesse canal, que também inclui um podcast, nós discutimos temas relacionados ao autismo e sociedade. E enfim, toda terça-feira a gente discute um tema e agora, de vez em quando, nós vamos falar sobre algumas expressões que causam muita polêmica dentro da comunidade do autismo e talvez tentar contribuir nessa discussão. Uma delas é a expressão sair do espectro, que é muito frequente, principalmente entre médicos profissionais de autismo e que causa ao mesmo tempo muita polêmica entre pais e autistas. Antes de explorar quais são os pontos da polêmica em torno desse termo, nós vamos explicar aqui o que significaria então sair do espectro para as pessoas que utilizam essa expressão. Sair do espectro é uma expressão comum a autistas diagnosticados que passaram por terapias, que passaram por processos de intervenção e que melhoraram significativamente a sua qualidade de vida e por isso tem um autismo, digamos assim, indetectável. Mas será que essa expressão realmente explica bem o que ela quer dizer? Bom, do que eu entendo, eu penso que a expressão sair do espectro é uma expressão polêmica porque ela envolve três temas muito críticos com relação ao autismo. O primeiro é sobre a função do diagnóstico. Quando a gente se pergunta sobre a função do diagnóstico, a gente pensa que pessoas só conseguem diagnósticos de alguns temas porque elas têm prejuízo em alguma área da sua vida. Então é aquela coisa, vamos supor que tem uma pessoa adulta que suspeita ser autista e que só teve contato com esse tema na vida adulta. Ela teve esse contato na vida adulta porque ela teve provavelmente uma trajetória dentro da infância e da adolescência muito difícil com relação a várias questões, como por exemplo bullying, como por exemplo a dificuldade de interação social, como por exemplo o fato de não ter amigos. Então são várias questões que trazem, obviamente, prejuízos à vida, à qualidade de vida dessa pessoa, e ela vai atrás do diagnóstico de autismo. Por quê? Porque ela quer, provavelmente, uma qualidade de vida melhor. Ao mesmo tempo, isso não é tão claro para as pessoas no sentido mais vulgar. Muita gente vai atrás do diagnóstico, claro, no sentido mais profundo com essa preocupação, mas muitas das vezes a pessoa só quer tirar uma dúvida. O segundo tema crítico que é relacionado ao sair do espectro é a chamada cura do autismo. Quando se fala em sair do espectro, principalmente em um meio em que há muita literalidade por parte dos autistas, ouvir a expressão sair do espectro dá a entender de que a pessoa foi curada do autismo. E como a gente sabe, até hoje, pelo menos do que se pode se convencionar, não há cura no autismo. O autismo vai continuar com a pessoa o resto da vida. E o terceiro tem muita relação com a visão que os autistas têm com relação ao autismo. Então, o autismo hoje, de uma forma geral, entre a maioria dos autistas, é visto como uma identidade, como algo que faz parte de você. Então, ouvir a expressão sair do espectro acaba soando um pouco ofensiva. Aí você provavelmente deve estar se perguntando qual é a minha opinião pessoal sobre a expressão sair do espectro. A partir do momento que eu entendo o que significa sair do espectro para profissionais, por exemplo, eu consigo entender que esse termo possui uma certa validade e um certo entendimento dentro da comunidade científica, mas ao mesmo tempo eu entendo que quando esse termo é vulgarizado entre a população geral, você tem vários ruídos. E entre esses vários ruídos, você tem uma comunidade em que tem pais, profissionais, autistas, enfim, várias pessoas que compartilham esse universo chamado autismo, e você tem um público bem específico e que é, de certa forma, central nesse debate, que são os próprios autistas. E autistas, de uma forma geral, têm uma dificuldade de interpretação, tem uma literalidade. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar nessa expressão, eu identifiquei como se fosse uma questão relacionada mesmo à cura do autismo. Depois que eu fui ler e entender exatamente o que significa. Então você pensa, uma pessoa que não tem um conhecimento profundo sobre autismo, de como a literatura médica interpreta o autismo historicamente, e ouve a expressão sair do espectro, é óbvio que dá polêmica. Ao mesmo tempo, há uma possível falha no raciocínio do sair do espectro, porque a gente pensa o seguinte: se uma pessoa que foi diagnosticada, seja com autismo grau 1, grau 2, grau 3, e conseguiu um desenvolvimento ao ponto que as suas dificuldades sejam indetectáveis, será que essas dificuldades são realmente pouco significativas ao ponto dessa pessoa não precisar mais de nenhum tipo de assistência? Isso me parece fazer muito sentido, por exemplo, quando eu olho para a própria equipe do meu podcast. Nós somos um podcast de 8 autistas, nós somos, no geral, independentes, muitos de nós trabalham, muitos de nós têm relacionamentos, muitos de nós conseguiu, entre aspas, superar as dificuldades
que estavam mais fortes quando a gente recebeu o diagnóstico, mas isso não significa que a gente deixou de ser autista ou que necessariamente nós não temos dificuldades. Por exemplo, se eu parar para pensar com relação a todos nós, quais pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade que não cause prejuízos à vida, eu vou dizer que nenhum de nós. Nem eu, por exemplo, que não faço terapia há quase um ano, não diria que a minha vida está no nível de plenitude, que está tudo muito bem e que as dificuldades do autismo não se manifestam no dia a dia. Porque o autismo, tanto com seus pontos positivos e quanto seus pontos negativos para mim, estão na dinâmica do meu convívio, da minha interação e do meu dia a dia. Então, ao mesmo tempo que essa expressão sai do espectro tem uma interpretação mais evidente só para uma quantidade restrita de pessoas, será que realmente sair do espectro indica que uma pessoa não vai ter mais dificuldades na vida? Então, na minha opinião pessoal, é claro que eu não vou aqui querer forçar ninguém principalmente pessoas que estudaram a vida inteira autismo e que continuam estudando e que, enfim, têm as suas razões para usar termos outros. Mas, para mim, não acho que faça muito sentido utilizar um termo que causa muito mais problemas do que necessariamente entendimentos dentro da comunidade do autismo. E eu entendo muito bem que toda vez quando alguém usa essa expressão, acaba tendo um trabalho gigantesco para explicar o que é isso. Então, de uma forma geral, eu evito usar a expressão sair do espectro. Eu acho que ela é um termo meio contraproducente. A expressão sair do espectro, vocês acham que é boa, causa problemas ou é fácil de entender? É muito interessante ter esse feedback. O Introvertendo lança vídeos toda terça-feira. A gente também lança episódios do nosso podcast que está disponível nos aplicativos como Spotify, Castbox, Google Podcasts e no nosso site introvertendo.com.br. E é claro, durante a semana, fora dos nossos conteúdos em vídeo e em áudio, a gente também costuma publicar algumas coisas nas nossas redes sociais, como textos informativos sobre o autismo e também novidades sobre os membros do nosso podcast. Então eu peço a você que, se você curte o Introvertendo, inscreva-se no nosso canal, participe aqui, né, das nossas interações e acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Vamos fortalecer essa comunidade e discutir o autismo de forma mais séria e também ao mesmo tempo de uma forma respeitosa entre todos os membros dessa comunidade, certo? Muito obrigado, então até a próxima semana.